Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 7, os versículos 15 ao 25. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nesse trecho nós podemos ver a batalha interior que o apóstolo Paulo sentia, que o apóstolo Paulo lutava, travava, não é mesmo? E essa batalha certamente é aquela que cada um de nós trava. Paulo ressalta o desejo de fazer as coisas certas e a dificuldade em conseguir cumprir essas coisas, mas, por outro lado, como é fácil fazer as coisas erradas, mesmo sem querer, não é mesmo? E isso refletindo em nossa vida, certamente já passamos por diversas situações dessa forma. Aqui nós vemos, nesse trecho, Paulo nos aponta três leis, três tipos de lei aqui. Ele começa falando sobre a lei de Deus, que é justamente aquela lei entregue a Moisés como padrão para o cumprimento, para que o ser humano então pudesse se alinhar à vontade de Deus e ao desejo de Deus. Depois ele fala sobre a lei do entendimento, a lei da mente, através da nossa consciência, que nos diz o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. E de que forma a gente pode fazer o bem ou não fazer o mal. E aí a nossa mente nos mostra isso. Isso é bom, isso é mal. Faça isso, não faça aquilo. Mas aí ele fala de outra lei, a lei do pecado, que atua nos nossos membros, que atua na nossa carne e fortalecida pela fraqueza da nossa carne, a lei do pecado nos domina. É aquela condição do homem natural, do homem quando nasce para essa vida, separado de Deus, com a lei do pecado atuando em seus membros. E o homem natural não está lutando uma batalha injusta. Através da nossa carne que é fraca, o pecado tem muita força e mesmo contra a nossa própria vontade, a gente acaba fazendo as coisas erradas. E a gente vê o sentimento de Paulo aqui, no versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É difícil viver dessa forma, querendo fazer as coisas certas e não conseguindo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nós vemos que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Para que a gente fique preso fazendo a vontade da nossa carne e não aquilo que a nossa mente gostaria de fazer. Mas nós temos uma esperança, e o versículo 25 nos mostra essa esperança. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, por sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado no nosso lugar, para que a balança fosse equilibrada e nós tivéssemos uma chance nessa batalha, nessa guerra interior,
nessa batalha na nossa mente. No próximo trecho, entrando no capítulo 8, nós veremos a quarta lei, uma quarta lei apontada por Deus. E é essa que faz toda a diferença na nossa vida. Reflita sobre isso e ore ao Senhor para que Ele o ajude na sua batalha diária. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.